Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ela, que pra mim é a maior autoridade no ensino de música para bebês. Meu Deus! Rafaela Piratella, tudo bem com a vossa pessoa? Muito bem. Cara, que prazer inenarrável te receber aqui, de verdade. Eu que tô muito feliz pelo convite, minha agenda é esquisitíssima, mas finalmente deu certo. Pra quem ainda não teve o prazer de conhecê-la, comenta pro pessoal o que hoje em dia você faz musicalmente. Muitas coisas. Eu sou violinista, sou professora de violino para crianças pequenas e até adultos, jovens e adultos. Acho que a minha aluna mais velha hoje ela tem 73 anos. Bravíssima. Guerreira, porque você iniciar violino na terceira idade, você tem que ser muito, 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 muito persistente, muito convicto. E ela é essa pessoa. Também sou professora de música para bebês e suas famílias. E de musicalização. Nossa, eu faço muita coisa. Que legal. Lembrando que, papos legais como esse, já vamos iniciar. Temos toda segunda-feira, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. Estamos gravando esse episódio no dia 17 de junho. Para quem é membro do canal, tem um botão embaixo assim, seja membro. Se você é membro, você poderia estar ouvindo esse episódio no dia 17 de junho mesmo. Porém, entretanto, todavia, se você não é membro, aí não dá. É só quando for ao ar, que aí só Deus sabe quando. Então, considere ser membro. Custa menos do que um cafezinho. E não é café que tem aqui, é água, mas você entendeu o recado? Vire membro. É menos do que um cafezinho, então vire membro. E esse episódio é patrocinado pela mentoria do Violino Didático. Então, nós temos os cursos online, né? Que abre de vez em quando, então não está aberto sempre. Porém, se você quiser ter aulas particulares, 1 a 1, com o professor, para não ficar andando em círculo sozinho, porque você está aprendendo violino sozinho, com certeza está aprendendo violino mais devagar do que poderia. Então, considere conhecer a mentoria do Violino Didático, tem link aí embaixo na descrição. Muito bem. A professora Rafaela Piratella, de onde eu te conheço, na verdade, de outros carnavais. Faz tempo. Faz tempo. Mas a conversa não é linear, então a gente meio que vai e volta no tempo. A minha curiosidade é de onde veio a coisa de ensinar música para bebês. Então, eu também não sei direito quando isso aconteceu, mas eu fazia parte. Nossa, isso é muito antigo. Eu acho que a sua audiência talvez nem saiba que isso existia. Mas tinha uma coisa na internet que chamava Yahoo Groups, que eram grupos do Yahoo, que era um site, e você podia se inscrever em mailings, né? Em newsletters, sabe? Você podia se inscrever nesses grupos que falavam sobre assuntos que te interessavam. E aí alguém mandava nesse grupo e todo mundo que tava nessa... É tipo uma lista de transmissão. E aí eu tava naquele limbo de terminei o ensino médio, tô me preparando para fazer faculdade. Eu me inscrevi no Yahoo Groups de educação musical. E aí eu recebi que ia ter um curso numa cidade próxima da minha. Eu sou do ABC Paulista, sou de São Bernardo, ia ter um curso em Santo André. Eu falei, quer saber? Vou lá fazer. E era um curso de música para primeira infância. Não tinha nada a ver ainda com Suzuki. Não tinha nada a ver com... Eu nem sabia que Suzuki... Eu só sabia que era um livro. Que eu comecei com os livros Suzuki, né? Acho que a grande maioria das pessoas que estudaram no mesmo lugar que eu comecei com o livro Suzuki. E enfim, aí eu fui de curiosa mesmo. Eu acho que isso foi em 2010. E eu fiz esse curso. Eu fiquei apaixonada, assim, pelo que eu vi no curso, adorei as professoras, conversei com elas e lá nesse curso elas deixaram uma indicação que para mim é um dos grandes nomes da educação de primeira infância no Brasil, que é a professora Eni Parejo. Então eu fiquei com o nominho dela ali guardado e quando surgiu uma oportunidade eu fui fazer o curso da Eni, né? E aí foi um curso mais longo, foi um curso que durou um semestre, a gente se encontrava aos domingos na casa da professora Eni, que é uma das pessoas mais generosas, assim, que eu conheço da educação musical. E aí eu fiz especificamente o curso dela que chama Musicalização para Bebês. E aí minha cabeça explodiu nesse curso, porque eu fui de curiosa e eu falei, bebê aprende? Mas como?
né? E através dos exercícios ali que ela ia passando, eu fui ficando curiosa. E nesse curso tinha um garoto, o Rafael Feitosa, inclusive um beijo, Rafa, se um dia você assistir essa conversa. Ele estava trabalhando num projeto que chama Instituto Alana, que ficava, numa região muito, muito longe. Como chama ali? Itaim Paulista. Num bairro que chama Jardim Pantanal. Então, imagina, era um lugar muito, muito vulnerável, assim. Eu lembro que não tinha nem asfalto. E ele dava aula na creche. E aí eu colei nele e falei, olha, eu quero ver como dar aula para bebês. Posso ser sua estagiária voluntária? Ele, vou ver com a minha chefe se é possível. E aí foi possível. Então, eu lembro que eu já estava na faculdade e na faculdade tinha um dia da semana que a gente não tinha aula, que era vazio. E deu super certo, que era o dia que ele ia para esse lugar. Então, toda quarta-feira eu acordava 4h30 da manhã, porque 5 horas eu tinha que estar no ônibus para fazer todo o trajeto maluquíssimo de São Bernardo até o Itaim Paulista. E lá eu dava o dia inteiro de aula junto com esse professor. E foi lá que eu comecei a ver que bebês aprendem rápido, que eles se expressam. E acompanhar toda a parte da coordenação motora, que ela vem chegando, aí eu me apaixonei perdidamente, assim, foi... Não, e eu era muito cético sobre música para bebês. Muito cético. Jura? Não, um bebê vai aprender? O que bebê vai aprender? Não sabe nem comer direito sozinho, sabe? Mas ele vai aprender muita coisa de música. Até que quem... Mas assim, a pessoa que destruiu isso em mim foi você, numa coisa que você não tava nem mostrando pra mim. Você tava mostrando pra alguém e eu só, tipo, de pescoçado, assim. Que é isso? Foi num curso, acho que de livro 1, lá no Bacarelli. E aí tava rolando, aí você tava falando de coisa de bebê, e eu sempre assim, tipo, bebê não consegue segurar no arco. Eu quero na minha cabeça ensinar música e já pegar no violino. E aí, mas eu lembro que pra mim foi tão assustador que eu lembro com uma certa nitidez até hoje. Não foi ontem, isso faz um tempo já. Eu tenho esse vídeo aqui, eu te mostro ele. Cara, eu já sei que vídeo é esse. E eu vou só dar um exemplo, né? Pra você que não entende. Tá, mas como que um bebê pode entender? Aí você me disse é isso mesmo, se a minha memória não tá ruim. Basicamente é um bebê. Não sabe nem falar ainda, nada. Não sabe nem nada, não sabe nada. Nada. Não sabe nem que é o nome dele. Especificamente, o bebê do vídeo tinha 2 meses. 2 meses! Olha a minha indignação. 2 meses. E aí eu não lembro exatamente qual era a canção, não era exatamente uma canção que eu tava familiarizado, que eu me lembre, mas vamos supor que era o Gotel Anti-Rod. Era como se a criança tivesse... E eu assim... Não! Afinado, né? Eu não acredito nisso. E aí foi quando... Ou seja, eu fui de ser completamente cético pra levar uma porrada na cara. Por isso que meu olho tá inchado, inclusive. Ai, meu Deus. Pra levar uma porrada na cara e falar... Aí, ó, o bestão. Aí, não é possível aí. Então, eu acho que esse vídeo é de uma garotinha que hoje está com seus 5 aninhos de idade. Hoje ela é minha aluna de violino. E é claro, aqui já colocando na mesa, né? Eu sou professora Suzuki, eu trabalho com o método Suzuki. E Suzuki observou que as crianças aprendiam muito cedo. E também Suzuki, desde das observações dele, ele fala sobre a importância do ambiente. Então, se você quer uma criança musical, ela tem que estar no ambiente musical. Então, essa criança de 2 meses que estava balbuciando ali enquanto a mãe dela cantava para ela, é uma filha de cantora de ópera, né? Então também, claro, aquilo tem... Já tinha um ambiente. Tem um ambiente. Então imagina, essa criança foi gestada com a mamãe cantando toda a gestação, e quando essa bebê nasce, a mamãe canta todos os dias para ela, olhando para ela com afeto, com carinho. E aí, conforme a criança vai se desenvolvendo, ela faz aquilo que o cérebro dela foi programado para fazer. E aí ela solta esse som buscando a mesma altura que a mãe tá cantando para ela, né? Então, esse vídeo é a mãe cantando pra nenê, e a nenê vai balbuciando e encontra a mesma altura, e ela não tá cantando, né? Ela tá balbuciando, mas a gente vê que ela busca a altura, né? E isso é algo, Jean, que o nosso cérebro, ele nasce de fábrica programado para fazer isso, né? Então, reconhecer alturas
e reagir ao ritmo é algo que já vem instalado no nosso chip. Então, pra que colocar uma criança tão pequena pra fazer aula de música? Como assim instalado no chip? Só pra galera que não tá entendendo. Ué, uma criança quando escuta a tia falando e a mãe falando não reconhece quem é a mãe e quem é a tia? Sim, essa é uma habilidade. Exatamente. E uma habilidade que é uma habilidade do ser humano é reconhecer as alturas, né? Durante a pandemia, eu fiz um curso que eu recomendo muito. Eu sei que a sua audiência também tem muitos professores. O meu país, ABC, tem coisas muito boas, né? A Universidade Federal do ABC tem um curso que chama Introdução à Neurociência da Música. E, gente, é um curso de extensão universitária, gratuito. Assim, eu acredito que você precisa ter uma graduação para poder ter acesso a esse curso. E essas coisas que eu tô falando, eu aprendi nesse curso. Não tirei do nada. E lá a gente aprende isso. Por exemplo, os pássaros, se o passarinho ele tá cantando numa altura, e aí vem um passarinho e canta a mesma coisa em outra oitava, transpõe, ele não reconhece. Então, essa é uma habilidade do ser humano, de reconhecer as alturas, né? E decodificar que é a mesma coisa, né? Então, quando a gente pensa numa criança pequena começar, é você simplesmente dar a chance dela acessar potencialidades que ela tem, né? E isso é muito Suzuki, né? Na verdade. E como tem sido agora ensinar para essa mesma criança agora com 5 anos de idade? Que já passou por todo esse processo. Sim, então, essa garotinha, ela fez todo o programa Suzuki de primeira infância, né? Que não é um programa que foi desenhado por Suzuki, mas Suzuki deu essa missão para 2 professoras canadenses, a partir da observação, né? Para falar assim, muito rápido, porque eu posso ficar 2 horas falando sobre isso. Mas a professora Dorothy Jones, ela era professora de piano, era teacher trainer de piano, e ela ia muito fazer aqueles cursos com Suzuki em Matsumoto, né? E em uma dessas vezes ela leva o filho dela que tocava violino e Suzuki, uou, alguma coisa, tem algo aí com esse menino. E aí ele vai pergunta pra ela como foi a criação dele e tal. Aí ela fala, eu sou professora musicalizadora, então eu uso xilofones. Ela fala da formação, porque ela também dava aula em berçários, primeira infância, né? E aí ele dá a missão pra ela, olha, faça um currículo pros bebês, pense nos bebês. E aí ela vai e volta, né? Ela é canadense, volta pro Canadá. Junto com a filha dela, elas desenham esse currículo, que hoje a gente chama de Suzuki Early Childhood Education, ou em português, Educação Suzuki da Primeira Infância. E começa a botar as crianças aí, suas famílias, para participarem desse curso. Então, a menininha do vídeo, ela fez esse curso, né? Os 3 anos. E aí, agora ela tá na aula de violino. Existem coisas que eu não preciso falar. Por exemplo, a afinação é algo que, se ela toca desafinado... Ela mesma já... Ela sabe. A questão do ritmo, ela tem uma facilidade muito rápida de pegar os ritmos. Agora, o corpinho dela precisa... aprender os movimentos. Precisa colaborar, né? Mas, ó, isso, eu vou até colocar isso junto com uma percepção minha do momento atual. Eu tô reaprendendo a tocar violino do zero no outro lado. E agora eu consigo entender na prática e no corpo o quanto você saber o que tem que fazer ajuda mais do que saber exatamente fazer o movimento. Então, por exemplo, desse lado eu sei fazer os movimentos. Desse lado eu tenho que treinar, é meio que do zero no sentido de que eu não tenho a coordenação motora para fazer os movimentos nessa posição. Porém, eu já saber quais são os sons, quais são as alturas, qual é o processo, deixa tudo muito mais rápido e muito mais fácil. É aquilo, né? Primeiro a gente aprende dentro da nossa cabeça, a gente entendeu. Depois o nosso corpo precisa colaborar com aquilo que está dentro da nossa cabeça. Exato. E aí, por último, repetir certo várias vezes para aquilo se tornar automático, uma habilidade de fato. Exato. E aí é mais ou menos a impressão que eu tenho de uma criança que passa por um treinamento desse.
Tudo bem, eu tenho uma vantagem no sentido de que eu sei também quais são eu só não sei fazer, mas eu sei também quais são os movimentos. Mas o fato da criança, ou seja lá quem for, o adulto que passou por esse processo de conhecer a peça ou conhecer os ritmos antes por um tempo, meu amigo, você já sabe quais são as alturas, já sabe quais são os ritmos. Agora é só você entender como executar isso no instrumento, quais são os movimentos necessários para executar isso no instrumento. É muito mais fácil. E quando a criança ela passa por esse treinamento precoce musical, a gente também tá dando a chance dela repetir mais vezes, né? O que no ensino de qualquer instrumento é essencial, mas vamos falar do nosso instrumento. O violino, instrumentos de cordas friccionadas, eles são muito intrucados no começo. É muita coisa para prestar atenção, é muita coisa para construir, né? Diferente de outros instrumentos que têm um início mais fluido, né? Eu acho que o violino é um dos instrumentos que tem a maior curva de aprendizado. De quando você começa até o momento que você tem alguma satisfação. Tipo, o piano tem uma curva de aprendizado de um dia, né? Tipo assim, você consegue em uma aula tocar algo. Você senta no piano e toca uma coisa com um som razoável, afinado. Se o piano estiver afinado, né? Sim. O violão é a mesma coisa. Um dia, 2, 3 dias você tem, sabe, tocar uns acordes ali e tocar umas músicas. Um acorde simples. O violino, talvez no primeiro ano você não esteja satisfeito ainda. Com certeza. Pra tirar um som que você acha legal, afinado de uma afinação que você acha legal. Talvez um ano não dê ainda. A perseverança, ela tem que ser muito forte no começo, porque a base, né, de instrumento de cordas friccionadas, pensando principalmente no violino e na viola, eu acho que a base, ela é muito trabalhosa de construir. E aí depois a gente tem aquilo que a gente sabe que acontece, né? Anos ali na base, de repente o aluno faz... Exatamente. Porque o momento que tá todas as peças no lugar... Agora voa. Nossa. E agora você joga assim, você joga do penhasco, assim, agora voa, vai. É quase exponencial, né? De repente, exatamente. De um ano pro outro acontece um milagre. Não estou falando que demora um ano para aprender uma música, não é isso, no violino. Não. Mas demora um tempo para você começar a realmente gostar do que você está produzindo. Né? Claro que tem níveis de gostar também. Tem gente que em 7 dias pode, poxa, nossa, tô tirando uma corda solta limpinha. Mas a galera, por exemplo, se você já está acostumado a ver vídeos de violinistas tocando... Pra você se sentir próximo desse nível, nossa, demora muito tempo. Mas também eu acho que a gente pode quebrar as coisas em partes menores. Por exemplo, eu me encontrei sendo professora de base, de iniciante. Gosto muito de pegar principalmente as crianças que não sabem nem o que é direita e esquerda. Inclusive, eu uso uma técnica ótima, gente, que é botar um adesivo na mão deles pra eles saberem. É a mão do adesivo. A mão do adesivo, até eles entenderem o que é direita e esquerda. Que é quebrar em partes menores? Você tocar aquela corda mi solta é muito legal, é muito bom. O que você tá fazendo sem um som rachado? E aí a gente toca diversas músicas da corda mi. Eu tenho vários playbacks com corda mi. Só de corda mi. Só de corda mi, só de corda lá. É que assim, você tem um privilégio que eu não tenho. Alunos pitucos? Porque assim, no caso de alguém que tá começando do zero, muito criança... Pode ser que a pessoa goste do som já no primeiro dia, dependendo de como for. Ou na primeira semana, ou nos primeiros meses, enfim. Alguém adulto já sabe como um violino soa. Eu sei, mas eu encho a bola dos meus alunos adultos. Quando eles vêm, eles ficam frustrados. Sim, mas eu digo assim, eu encho a bola também no sentido de mostrar pra eles que eles estão fazendo e tá legal. Só que é difícil desassociar isso, aí eles sabem como é alguém tocando violino bem. Claro, mas vocês vão chegar lá, gente. Exatamente isso. E tem outra coisa, você se propor a aprender esse instrumento sendo adulto, você já é uma pessoa incrível, você já é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que está escolhendo um tempo ali da sua semana para se dedicar a aprender violino. Eu acho isso uma loucura, vocês são loucos. Mas aí todo mundo que toca violino é meio louco. Mas é sensacional, porque aos poucos, né... eles vão vendo o resultado e vai quebrando também aquela expectativa de nossa, eu vou chegar e vou amassar o violino. Em 2 semanas você vai estar Hilary Hahn. Pera lá, né, galera? Eu dou aula num projeto do governo do estado de São Paulo, que nesse projeto eu sou professora de ensino coletivo. Eu tenho turmas de até 30 pessoas. Caramba, sozinha? Radical. Sozinha? Eu. Não tem monitor? Não. E eu tenho uma turma que é de 16 a
sei lá, até o infinito de idade. E eu vejo que muitas vezes é nessa aula que aquele adulto, aquele adolescente, aquele jovem adulto está sendo elogiado pela primeira vez. Eu acho isso bizarro. A gente tem um jeito específico de fazer as nossas aulas e atendimentos. E alguns alunos demoram para se acostumar a ser elogiado por alguma coisa. Eles ficam, não, que é isso, não. E aí eu pego, mas seu violino não tava paralelo? Tava, então parabéns. O seu som não foi limpo? Então parabéns. Agora, isso a gente vai continuar trabalhando, mas isso aqui tá maravilhoso, tá ótimo. A gente vai manter, inclusive, e vamos trabalhar nessas outras coisas. Mas muita gente, inclusive pessoas que já tocam violino há muito tempo, não estão acostumadas a ser elogiados. ou achar que tá fazendo algo bem. A produção, né? Não sei. Produção. Terapia, gente, tá fazendo terapia. Não, terapia e estar em contato com educadores que estudaram para educar. É que tem também aquela máxima de... Cara, eu escutei isso... Eu não sei se eu já escutei isso em outro contexto que não musical, mas provavelmente deve ter. Não pode elogiar. Porque se elogiar, estraga. Nossa. Não. Gente, olha, agora eu vou contar algo muito pessoal que aconteceu comigo. Eu fui fazer um curso de formação e foi o primeiro curso Suzuki que eu fiz, que é o Filosofia Suzuki, que é a porta de entrada. E eu fiz esse curso com a professora Shinobu, inclusive Shinobu. Obrigada, te amo pra sempre. A professora Shinobu mudou a vida de muitas pessoas, vocês não duvidem disso. E nesse curso, em algum momento ela me chamou pra conversar, e aí ela viu que eu era, uma insegurança tocando. Na verdade, acho que foi no curso de livro 1 isso, não foi no Filosofia. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas Rafaela, o que você faz bem no violino? Aí ficou esse silêncio e eu comecei a chorar. Porque você não soube dizer algo que você fazia bem no violino. Aí ela falou, se você não sabe o que você faz bem, muito provavelmente você não está fazendo o estudo eficaz. Para você estudar bem, você precisa saber o que você faz bem, o que você precisa melhorar, o que você está desenvolvendo, o que ainda está... Aí, nesse dia, eu peguei os meus caquinhos, respirei fundo e falei, nossa, eu preciso mudar minha cabeça. E daí pra frente, estudando pedagogia do instrumento, que eu falei, nossa, gente, tem várias coisas que eu faço bem. Né? Eu tenho um som bonito, meu trinado, nossa, na maior parte do tempo, a minha postura, e aí a gente pega o processo, você quebra em pequenas partes, você percebe que você é bom em várias partes. Eu não sei como foi a sua experiência aprendendo violino, né? Mas a minha sensação, olhando em retrospecto... Eu comecei no projeto social, então isso que eu vou falar não se aplica ao projeto social, se aplica ao que veio depois do projeto social quando você vai pro conservatório, né? É assim, ou está perfeito ou está um lixo. E o perfeito não existe. Ou seja, sempre tá um lixo. Sim. É meio que assim que as aulas aconteciam. Então, assim, era assim que as pessoas que eu mesmo, e assim que as pessoas com quem eu convivia, era meio que tratado. Ou tá perfeito, e nunca tá perfeito, ou tá um lixo. Ou seja, sempre tava um lixo. Isso é um grande problema, porque eu acho que isso é um sintoma. Agora eu posso falar um pouco de coisas que eu tenho lido, assim, né? Que de maneira geral, aqui no Brasil, a gente tem professores e professoras... sejam eles de universidade, de conservatório, ou aqueles professores que têm, né, seu grupo de alunos, que são excelentes performers, em que em algum momento começaram a dar aula, né? Eu tô lendo o doutorado da Marina Malgeri, inclusive eu deixo a super recomendação dela vir aqui comentar sobre a pesquisa dela, e ela trata sobre esse assunto, essa lacuna que a gente tem dos professores. Quando a gente vai ver, eles não tiveram uma formação para ser professor, não tiveram uma formação pedagogia do instrumento ou... Nenhuma.
né? E existe uma diferença muito grande de você tocar muito bem o seu instrumento e você saber ensinar bem, né? Então, na pesquisa da Marina, logo o primeiro capítulo vai destrinchar isso de uma maneira que você fala, uau, temos um problema aqui, né? Muitos performers vão para a educação como complemento de renda, que é uma realidade. Nós temos um nome aqui para isso. Você tem um nome para isso? Nós temos um nome para isso. Eu quero saber. Nós temos professores de música, que são pessoas que de alguma forma se especializaram em dar aula, de N forma, seja fazendo cursos de pedagogia, sendo indo estudar sobre pedagogia por conta, sendo indo fazer uma faculdade que tem um cunho mais pedagógico. E que estão sempre autoanalisando as próprias aulas para ir otimizando e melhorando. Uau, e tem vários caminhos para fazer incrível. isso. E nós temos os músicos que têm bico de dar aula. Então, o músico que tem bico de dar aula é aquele cara que ele esquece da sua aula porque foi marcado um ensaio naquele horário, você descobre que não tem aula quando você chega lá no conservatório para ter aula. Que ele não preparou a sua aula. Ele não preparou a sua aula. Não é nem que ele não preparou. A sua aula é só um momento para ele ganhar um dinheirinho a mais na semana. Ou para ele cumprir a agenda no conservatório, porque ser o professor do conservatório abre outras portas de performance para ele. Sim. Então, é o cara que você chega para tocar, ele não faz a menor ideia do que ele falou para você na semana passada. Nossa, não. Gente. É o cara que se você não tá indo, você tendo a sua prática diária em casa, e você não está indo bem, a culpa é sua. Porque claro que não é minha. Eu toco, olha pra mim, eu sou fulano de tal. Sim. Se você não tá indo bem, a culpa é sua. Nossa, não, né? Então esse é o cara que tem bico de dar aula. Bico de dar aula. Eu não vou lembrar direito, mas tem o nome científico pro bico de dar aula. Tá lá na pesquisa da Marina. E ela destrincha isso muito bem, com várias pesquisas. Existem muitas pessoas que vêm pesquisando esse movimento do como que o músico se torna professor, mas não tem um curso, ele se sente preparado para a docência, vai trazer em números, né? Quantos % de que estão no bacharelado se envolve com educação, e é alto esse número. É altíssimo. E não que tem problema, não tem problema nenhum, mas aí se você quer dar aula, é legal você estudar sobre dar aula. Exato, e a proposta da Marina é justamente essa, é que os cursos de bacharelado de instrumento têm uma matéria de pedagogia daquele instrumento que você está estudando, né? No caso, para quem faz um bacharelado em música com habilitação em violino, a proposta, né, é que você tenha matérias de pedagogia de violino ou pedagogias de cordas friccionadas, porque é uma realidade, isso existe, a gente goste ou não, mas a maioria das pessoas que está hoje fazendo um bacharelado em instrumento, elas vão cair na educação, elas vão se deparar com a educação. Só uma coisa doida, eu não sei exatamente como... Nos Estados Unidos, por exemplo, quando a pessoa está fazendo... É porque o sistema de graduação é diferente, mas... Você pode pegar um minor. Exatamente. Então, muita gente faz, por exemplo, o major em instrumento. Sim. Que vai tocar, violino, viola, seja o que for. E o minor em pedagogia. Que é incrível, gente. Exato. Maravilhoso. Ou, geralmente, a galera faz violino e viola porque fica mais fácil, entre aspas. Mas muita gente faz, se tem no curso na universidade, faz o major em instrumento e o minor em pedagogia. E geralmente nos Estados Unidos é Suzuki. A pessoa vai fazer os 10 livros naquele tempo que tá no graduate deles lá, mas que pra gente aqui na verdade é o mestrado. Sim, sim. Não, e o que é excelente dessa proposta é que esse aluno provavelmente vai ter, além de observar horas e horas de outros professores dando aula, ele vai dar aula e vai ter um professor tutor para falar, olha... Isso aqui foi ótimo, parabéns. Isso aqui você precisa melhorar. E aí você entra no mercado de trabalho como um professor, como uma professora preparada para fazer o que você tem que fazer. E já podendo ter no currículo que você deu aula na universidade, no curso de extensão da Universidade X. Exato, e não como eu comecei, que foi na raça, né? Por que você começou a dar aula? Então, eu comecei a dar aula porque eu terminei a faculdade e eu comecei
dar aula para criança, para bebês, para famílias, assim. Eu comecei com musicalização. Muitas pessoas não fazem esse caminho, né? Eu fiz o caminho da musicalização primeiro, e aí o bicho da educação me picou, comecei a ficar muito feliz dando aula, e aí eu tive essa chance de ouvir isso da Shinobi, eu falei, acho que eu tô preparada. Aí, o que eu fiz, eu recomendo para quem é uma jovem professora, faça. Eu colei nos meus amigos que davam aula e falei, posso ver suas aulas? Mas se você é mais velho, pode fazer também. Com certeza. Deveria, né? E comecei a assistir aulas de amigos, de amigas, né? Colei numa amiga que dava aula há bastante tempo. Eu falei, como que você começa? Como é a sua primeira aula? Fui lá com um caderninho, anotei. Fiz várias besteiras, mas, enfim. E fui muito curiosa e muito inquieta, ainda sou, né? E comecei a ver aulas, comecei a me interessar e aí eu comecei a investir. Investir o meu tempo, investir meu dinheiro em cursos de formação, de cursos de capacitação. Investir o seu dinheiro. O meu dinheiro, porque isso é uma galera que... Isso é uma coisa que... Eu tenho opiniões mistas sobre isso. Mas... muita gente não quer investir dinheiro em educação para si mesmo. Ainda mais quando é um curso... Festival, beleza. Eu vou e gasto uma grana. Mas um curso de pedagogia... Gente, é o dinheiro mais bem gasto que eu já gastei. E olha que se eu juntar todo o dinheiro que eu já gastei com curso de violino, curso de pedagogia... Olha, eu já poderia ter comprado um apartamento, ou ter dado uma bela de uma entrada num imóvel, mas eu não seria quem eu sou hoje, né? Então, por exemplo, eu já estava trabalhando, tocando em orquestra, teve uma época que eu toquei em 2 orquestras ao mesmo tempo, eu tinha o privilégio de morar com os meus pais, então sobrava uma graninha ali. Aí eu tava pensando exatamente nisso, vou juntar um dinheiro para um dia dar uma entrada num apartamento. Aí minha mãe chegou e falou: menina, você é muito nova. Vai gastar esse dinheiro. Vai gastar esse dinheiro, vai viajar, vai fazer um curso. Aí eu falei, nossa, ela tem razão. Aí sabe aquele curso que eu falei que eu fiz lá com a professora de Santo André a primeira vez? Nesse curso ela falou assim, eu fui pra Áustria, fui pra Salzburg fazer um curso de educação musical lá. Isso ficou no fundo da minha memória. Quando minha mãe falou isso, o que eu fiz? Entrei no site e comprei o curso. E você foi pra Salzburg fazer? Fui pra Salzburg fazer. Que legal! Na loucura total. Depois que eu comprei, que eu pensei, meu Deus. Visitou a casa do Mozart? Sim, claro. Tava uma chuva horrível e eu lembro que não podia tirar foto, mas eu tirei foto com o primeiro violino. Por que não podia tirar foto? Quando eu fui não podia tirar foto. Tá lá escrito... Sinto muito, gente, quando eu for eu vou tirar foto. Não, eu tirei foto com o violino do Mozart, que inclusive... Produção, já coloca aí no nosso budget pra comprar o óculos do Facebook. Sabe aquele óculos do Facebook? É esse mesmo que a gente vai... Eu fui na clandestinidade, fiz uma selfie mesmo. Mas enfim, eu fui fazer esse curso, que era um curso de educação musical. É um curso de verão. Então, é um curso que ele é feito pela Universidade Mozarteum, dentro do Orff Institute, né? Que é um instituto de corpo e movimento da música, né? Orff é um pedagogo que também tem uma pedagogia ativa muito legal. Eu comecei... me envolver bastante com pedagogia Orff, participei da associação Orff, que eu tenho muitas saudades, inclusive, que era muito bom. Uma vez por mês eu estava reunida com aqueles professores, fazendo pesquisa de ideias para dar aula, né? E esse curso foi uma doideira, porque eu tinha um professor da Alemanha, um professor da Itália, aula de dança, aula de rítmica, aula de arranjo e eu recomendo muito que vocês façam essas loucuras, porque eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei tudo ali. Mas eu voltei conhecendo várias pessoas novas, conhecendo professores e, assim, minha cabeça, ela abriu muito com essa oportunidade que eu tive, né? Sou muito grata da minha mãe ter me provocado nesse sentido, né? De, pega esse dinheiro, investe em você, vai fazer um curso. E parece que quando a gente se joga a primeira vez, as outras coisas vão acontecendo, né? E logo depois,
Eu já fiz Suzuki, depois eu fui pro Canadá fazer uma parte da minha formação Suzuki. E, enfim, tem que ter um pouco de coragem, né? Um pouquinho. De desprendimento. Porque a gente vê aquela grana toda e pensa, nossa, será que eu vou investir isso em uma semana de curso? Eu fiz uma loucura em 2019, que foi ir fazer o curso, o Dorothy DeLay. Você foi pra Nova York. Exatamente, fui fazer o curso da Juilliard lá, o Dorothy DeLay Symposium. São 4 ou 5 dias. E assim, mas no final das contas, custou se for colocar tudo numa balança, uns 10 mil reais. Sim. Passagem pra ir, passagem pra voltar, a estadia em Nova York, em Manhattan, no prédio dos dorms da Juilliard, os materiais que eu comprei, tudo, cara. E assim, 10 mil reais em 4 dias. Não importa, foi tipo incrível. Assim, nossa, tem que ter um certo desprendimento. Claro que, eu não sei se nesse eu cheguei a fazer alguma vaquinha, coisa tipo, acho que não. Mas pros próximos eu vou fazer. Não, mas assim, eu acho que se você tem a chance, se você tem o privilégio de poder acumular essa grana, de poder fazer, faça. Não tenha dúvida, faça. Porque sair de dentro da caixinha, assim, é muito bom. Eu não conheço uma pessoa que não conseguiu fazer um curso fora, ou que seja um curso aqui mesmo, né? Tem uma violinista, cara, que eu admiro muito ela, faz muito tempo que eu não falo com ela, que é a Rafa, que ela é do norte, ela é de Macapá. Então, para ela vir para São Paulo fazer um curso, é um acontecimento, sabe? Não é algo assim, vim fazer. É anos de planejamento, né? E, enfim, voltando lá aos professores que se tornam professores sem ter essa formação, ao mesmo tempo tem pessoas maravilhosas que estão dando tudo de si para aprender, né? Exato. O caminho de aprender sobre pedagogia do instrumento são vários. O problema é você só não fazer nenhum caminho. Exato. Você pode ler sobre, é um caminho, é melhor do que dar aula no instituto. Exatamente. Você pode assistir outras pessoas mais experientes dando aula, é um jeito de... A parada é se interessar por dar aula melhor. A academia é um caminho, é o caminho tradicional para isso. Mas ainda assim, tem que ver quais são as limitações da academia, né? Será que dentro da academia você vai ter uma turma para você colocar essas ideias em práticas? Porque às vezes as ideias são muito bonitas no papel. Quando você tá lá com uma turma, por exemplo, eu com uma turma de 30 alunos, tudo que eu estudei foi por água abaixo. Mas eu tinha recurso para quê? Para reconstruir? Não, pera lá. Eu sei o passo a passo, eu sei o que vem depois do que, mas talvez eu tenha que ter outras abordagens. Né? E quando eu, por exemplo, que trabalho com crianças pequenas, é a vida inteira se reinventando, porque o que funciona para um não funciona para o outro. E aí quando você vê que você dá o exemplo do Pokémon, eles não entendem mais o exemplo do Pokémon. Não, eles não sabem o que é CD, porque eu já falei, um CD e tipo... o que é CD? É aquilo redondo com o buraco no... Isso, é o CD. Então eu vou te enviar a playlist para você ouvir as músicas, né? Atualmente eu tô com um desafio que veio para mim de uma maneira do nada e, enfim, tem me ajudado muito a rever os meus pontos como professora. Eu tô dando aula para uma criança autista de 4 anos. Então, o que eu achei que era o meu marco zero, não é mais. Porque, pra mim, o primeiro ponto era colocar a criança parada na sua frente e a gente vai contar junto até 3. É assim que começa a minha primeira aula com as crianças. Só que ele não fica parado. E agora? Então... Essa criança que tá fazendo aula comigo, ela tem me ensinado horrores, né? Esse não é o número 0. Qual que é, né? Então, eu fui descobrindo junto com essa criança como destrinchar. E, gente, eu juro pra vocês, sempre tem como fazer menos. Tem um passo menor e menor Isso, antes, né? Um passo anterior, exato. E como que o violino caiu na sua vida? Nossa, eu não sei direito, porque a minha mãe,
foi aquela mãe que leu revista de bebê. E nos anos 90, eu sou de 1992. E nos anos 90, meio que ficou famoso um negócio que colocar música clássica trazia muitos benefícios para a gestação, para o bebê. Então, a minha mãe foi uma pessoa que colocou a barriga para ouvir música clássica. Colocava o fone de ouvido assim na barriga? Não sei se colocava o fone de ouvido, mas ouvia muito música clássica. Só que o curioso é que eu acho que a minha família tinha um CD, porque aí agora é CD, Carmina Burana. Então, quando eu nasci, eu era pequena, eu era uma criança que eu cantava Carmina Burana e pedia pra ouvir Carmina Burana e eu queria ouvir Carmina Burana, né? Mas isso tem uma explicação científica do porquê que isso acontece. Por quê? Mais ou menos no último trimestre de gravidez, o feto já está com o aparelho auditivo formado e o feto reage ao que está no ambiente externo, ele ouve. Né? Então, acho que minha mãe ouvia, né, essa música muitas vezes e essa música, né, que as mamães, né, pessoas que gestam, podem fazer para os seus bebês é escolher uma música de preferência, colocar durante a gestação. Quando a criança nasce, essa vira quase que um porto seguro. Quando a criança, o bebê, né, no caso, ouve essa música... Independente de que música? Independente de que música. O batimento cardíaco, ele diminui, vira uma música de acalmar a criança. Se eu não me engano, esse efeito, ele se prolonga durante o primeiro ano de vida da criança. Então, colocar metal pesadaço... Olha... O pior Por que não? O pior é que eu já vi vídeos de pais, assim, na internet... Meu filho só dorme ouvindo Metallica. Eu já vi vários. Sim. Assim, vários. Esse é um efeito. É que Metallica ainda é suave, né? Tem uns que é tipo, é mais... Essa é uma exposição precoce a um ambiente musical, por exemplo, né? E eu não vou lembrar direito o estudo, mas esse estudo que fala sobre isso, ele tá no livro da Beatriz Hilari, que chama Em Busca da Mente Musical. Pra quem se interessa por neurociência da música, gente, a Beatriz, ela é uma joia, que ela é uma professora brasileira. Inclusive, ela foi aluna da professora Shinobu, ela foi aluna Suzuki. Que legal. Que acho que atualmente ela é professora numa universidade da Califórnia. E esse livro é um compilado de estudos, né, de artigos, né? E tem um capítulo que é o meu preferido, que é o que ela escreveu, que ela vai falar o que acontece nesse primeiro ano de vida da criança. Ela vai trazendo esses pontos cognitivos, assim, esses marcos, né? Então, ela fala disso, né, de expor a criança a uma música e que essa música de preferência, ela ajuda a criança depois que nasce. Tem um que eu acho, nossa, genial, que eu não vou lembrar que universidade desenvolveu uma chupeta que toca música quando o bebê suga. Porque crianças que nascem prematuras, o primeiro movimento o movimento mais importante que elas precisam aprender na UTI neonatal é sugar, né? Para elas poderem o quanto antes se alimentarem do leite materno. Então, uma chupeta que quando o bebê suga, é um estímulo pra continuar ela sugando. toca música. E isso ajuda diversas crianças a aprenderem mais rápido esse movimento de sugar. Que doideira. É incrível, né? Pois é. Como a música, quando a gente fala de, olha, poder da música, gente, não é uma coisa muito esotérica, eu não gosto desse lado. É meio preto no branco. Eu não gosto muito quando as pessoas vão pra esse lado de, a música salva vidas, piriri, pororó. Não, vamos falar das coisas materiais, também, né? Das coisas materiais, né? Então... Esse livro é bem legal, essa parte fala dessa parte das crianças. Você foi uma dessas bebês que escutava Mozart na gestação? Exato. Mozart não, né? Foi Carmina Burana, né? Foi Karl Orff. E aí, simplesmente, eu pedia pra tocar violino. E aí a minha família me colocou na musicalização infantil e eu continuei pedindo pra tocar violino e o violino só veio com 12 anos de idade. Então teve que ficar pedindo por 12 anos? Pedi muito tempo. Caramba.
E aí você começou a fazer aula em que contexto? Eu fazia aula na Fundação das Artes, né? São Caetano. De São Caetano. Ok. Então, eu comecei na turma de musicalização infantil, o que, nossa, eu tenho lembranças riquíssimas dessa época. Uhum. Guardo com muito amor, muito carinho. E aí, depois eu comecei no violino. Que legal. E teve alguma coisa específica que aconteceu que você pensou, pô, de repente eu vou viver disso daqui? Não. A minha trajetória na música ela é muito chata e previsível. É uma trajetória muito linear. Foi... Você chegou com 17, eu o fui que eu sei fazer? sabe? Musicalização infantil, violino. Me preparei pra faculdade. Tá, mas você podia ter ido fazer faculdade de qualquer outra coisa. Mas eu não sabia outra coisa. Não me interessava outra coisa. É claro que hoje... adulta, passando por tudo que passei, vendo qual é o meu trabalho hoje, onde eu tô atuando, provavelmente eu não tivesse feito bacharelado em violino. Uhum. Mas, gente, isso não existe. Uhum. Então, né, eu vejo que eu segui uma carreira bem linear, assim, pra chegar onde eu tô. Então, não tem muitas surpresas, assim, algo incrível que aconteceu. Mas pra sua família foi tudo bem quando você falou que queria trabalhar com música? Foi, minha família é ótima. Que maravilhoso. Não são todas as famílias que são assim, mas se esse é seu sonho, batalha por ele. Isso não quer dizer que eu não tive que batalhar, gente. Eu tive que ralar bastante aí. Só um problema a menos. Um a menos. Um a menos. E como você foi parar em Guarulhos? Como eu fui parar em Guarulhos? Como qualquer violinista jovem vai parar numa orquestra jovem, eu preciso ganhar dinheiro. Mas como você ficou sabendo da existência da orquestra? Porque a faculdade que eu fiz, tinham muitas pessoas que tocavam na Orquestra Jovem de Guarulhos. Aí eu falei, gente, eu vou prestar essa prova. Me preparei, prestei, passei e fiquei lá quantos anos? 4 ou 5 anos. Caramba, bastante tempo. 4 anos. Você lembra que ano que você entrou? 2012. Ah, você entrou... Não, então a gente não conviveu tanto tempo assim. Porque eu acho que eu saí em 2012. É? Mas você saiu no final? Não, acho que eu saí no primeiro semestre ainda. Ou talvez você tenha entrado antes de 2012. Não, acho que foi 2012. Ok. Mas eu lembro da gente tocando junto. Eu acho que você entrou antes. Antes? Então, talvez eu tenha entrado antes, gente. Mas na minha cabeça era 2012. A Ana nasceu em 2009. E quando a gente se conheceu, a Ana tinha 1 ano. Olha só. Você lembra quantos anos você tinha quando entrou em Guarulhos? Putz. Meu caso jovem. 19? 18, talvez? 19? Você não tinha nem carro ainda? Não tinha, não dirigia ainda. Gente, era uma loucura, porque eu morava em São Bernardo, fazia faculdade no Belenzinho, que é na Zona Leste, que já é bastante longe de São Bernardo, ia pra Guarulhos, e aí a gente pegava a van, a gente chamava de van da morte. Ah, que era era uma van, eu não sei se ela era clandestina ou não, espero que não. Provavelmente mas era uma van que pegava a gente na porta do conservatório e deixava a gente no metrô Tietê em 10 minutos. Pior que eu lembro, mas você tinha que sair do ensaio não, voando. A gente tinha que sair do ensaio guardando o violino. Não, assim, o maestro mal abaixava a mão, acabou, a gente já tava... Mas não dava tempo de pegar essa van sempre, pelo menos. Pelo Nossa, menos eu não conseguia. Não, quando eu não conseguia, eu tava lascada, porque eu pegava até eu fazer todo o itinerário, linha azul, linha verde, desce no terminal, pega o ônibus, do ônibus chega na cidade. E ainda tinha que... Minha família é maravilhosa. Meu pai ia me buscar no ponto de ônibus, porque isso eu chegava mais de meia-noite. Eu dormia no Tietê. Você dormia? Durante uns 10 meses eu dormia no Tietê. Como assim? Pra pegar o próximo ônibus de manhã? Porque aí o metrô só abria 4h45. Ai, que droga. Porque assim, na verdade, como funcionava? Sinto muito. Acabava o ensaio às 10 da noite, quando acabava às 10, mas normalmente acabava pontualmente às 10. Sim. O último ônibus pra Cotia saía da Barra Funda às 11h05. Não. Então, assim, dependendo do horário que eu chegasse no Tietê ou na Armênia, eu sabia que dava tempo de ir até a Barra Funda e pegar o ônibus pra vir. Dependendo do horário, eu já nem tentava.
E aí eu só ficava no Tietê, porque era melhor ficar no Tietê do que na Barra Funda. Sim. Porque tinha mais gente, enfim. Sim, mais seguro, né? Exatamente. Então, eu também pegava o último ônibus que ia pra São Bernardo, e se eu perdesse, aí eu tinha que ligar e... Oi, tudo bom? Você vem me buscar aqui no terminal. Foi uma época, né? E já é legal a gente falar sobre essas coisas, porque as pessoas veem a gente, né? Anos depois, com uma carreira já consolidada. Aparentemente consolidada. Com certeza. lembra da gente naquela época? Não, pelo amor de Deus. A gente teve muito esforço, teve muita ralação. E esses fracassos, né? Normalmente as pessoas não compartilham os fracassos. Eu compartilho todos. Eu acho eu acho excelente, porque a gente não pode romantizar, achar que tudo veio lindo. Não, galera, foi ralação total. E se você tá na idade de ralar, vai ralar mesmo. Rala porque você vai colher os frutos disso, não desiste. Isso é porque eu ainda tinha a estação pra dormir. Imagina se eu tivesse que dormir no vão do MASP. Aí você vai lá e assiste o episódio 001 do nosso podcast. Porque teve gente aqui que teve que dormir no vão do MASP. Ou não, né? E assim, a gente tá nessa era de internet, é muito fácil parecer que as trajetórias foram muito tranquilas. Instantâneas. Me chamaram para esse trabalho maravilhoso. Eu fui convidado para tocar na orquestra tal, prestigiada. Eu fiz esse teste e passei, que incrível. Galera, teve muito fracasso por trás disso. E honre seus fracassos, né? Pra chegar onde a gente tá, a gente, na época de tocar em orquestra, quantas provas foi? Não. Até provas que, por exemplo, eu tenho uma grande frustração, não vou falar de onde foi essa prova. Eu posso falar da minha. Eu já falei da minha hoje, posso falar de novo. É que eu não falo o lugar, a instituição. Eu não falo. Porque eu sou muito ressentida. Mas eu prestei uma prova, gente, a minha prova foi boa. Sabe aquela quando você sai e fala assim, gente, ouviram todos os excertos? Não, eu só toquei e falei, nossa, ouviram todos os excertos, ouviram o concerto, ouviram... A cadência, eu toquei... Geralmente eles fazem isso quando estão interessados. Eu toquei a prova, eu toquei tudo que tinha pra tocar na prova. Eu não passei. Cara. Mas você tinha inocência também. Eu tinha essa inocência. Eu comentei até hoje no episódio que a gente gravou mais cedo. Eu tinha a inocência de que se eu tocasse bem, eu ia passar em prova. Só isso, não precisa de mais nada. É só tocar bem. Não é um sentimento meio juvenil, assim? Tipo... O juvenil, depois que a gente cresce, entende. Tocar bem é o mínimo. Tem outras coisas que fazem você passar em prova, mas só isso, sozinho, a não ser que seja completamente extraordinário, só isso sozinho, não. Então. E esses fracassos vão moldando quem a gente é e vai separando também, né? Quem vai continuar, quem não vai continuar. Por exemplo, durante a pandemia foi muito duro para todo mundo. De repente você tem que dar aula em grupo, online. Como você vai fazer isso? Ainda bem que existiu o violino didático. Porque o que eu mandei o vídeo do Jean ensinando a afinar o violino, esse vídeo salvou a vida de muitas pessoas, Jean. Muito obrigada. Que isso, maravilhoso. Juro. Pior que esse jeito de afinar o violino que a gente ensina... Eu não tenho como bater o martelo e dizer que a gente que inventou, mas eu acho que não tem registro na internet de alguém que ensina a afinar o violino desse jeito antes. Não importa, eu mando o vídeo do Jean. Inclusive, Jean, você pode me falar sobre isso agora, mas eu me sinto uma sementinha do violino didático. Por quê? Porque lá atrás, quando você era... Como chamava o seu canal? Antiviolinista do Brasil? Era isso? Era. Eu não lembro se foi nesse canal que você começou a entrevistar. Já era violino didático? Já era violino didático. Eu fui lá. Jean, eu, por favor, quero fazer um pedido. Entrevista a professora Shinobu, método Suzuki. E aí, eu fiquei lá enchendo você pra você... Eu tava muito maravilhada quando eu conheci o método Suzuki. E aí, eu fui buscar quem? Você, sei lá por quê. Mas eu tava vendo seus vídeos. Eu falei, não, ele precisa ver. Ele precisa falar com a professora Shinobu. E eu era avesso ao método Suzuki, completamente. Então, quando eu vejo a proporção que o violino didático é hoje, os resultados, eu falo, ai, gente... Yes. Pois teve pressão de vários colegas. Teve você, teve a professora Amanda Matias, que está ali, que falava para eu conhecer mais sobre o método Suzuki.
E o cara que deu o empurrão de Minerva, assim, que falou, Jean, vai, foi o Thiago Andrade, do cello. Foi ele fez a mesma coisa comigo. É por causa dele que eu fiz porque, na verdade, assim, certificações. Muita gente falava, e aí falar por falar nunca me pegou muito. Ele, eu acho que foi a primeira pessoa que sentou assim, ó, Jean, senta aqui. Ó, vem cá, olha isso aqui. Isso aqui é meu aluno tocando, tá vendo? Faz tanto tempo. E eu assim... Não pode ser. Não, olha só esse outro aqui, ó. Esse aqui faz tanto... Olha esse outro aqui. Aí eu comecei... Velho, ok. Aí foi a primeira pessoa que me mostrou... Não que eu não tivesse visto, tipo, eu não sabia que a Hilary Hunt tinha sido iniciada no Noé Suzuki. Quando você vai puxar... O Julia Fischer, Joshua Bell, Ray Chen, toda essa galera. Eu não sabia. Mas aí na hora que ele me mostrou na minha frente, assim, alguns resultados de pessoas, ó, eu iniciei por causa disso, eu acho que... Eu tô vendo o trabalho que você tá fazendo na internet, eu acho que você deveria fazer esse curso aqui. E aí eu, tipo, tá, ok, eu vou lá. E aí fui fazer o filosofia lá no Centro Suzuki São Paulo. Acho que você já até trabalhava lá naquele momento que eu fui fazer. Acho que o primeiro curso que eu fui fazer foi em janeiro de 2018. Não sei se você tava lá, enfim. Não, em 2017 foi quando eu comecei a minha formação. Então eu tava, assim, maravilhada. Minha cabeça tava assim, nossa, existe um caminho. E aí eu fiz a Shinobu que deu esse curso. E eu fiz a entrevista dela nesse dia que eu fui lá fazer nessa semana que eu fui lá fazer o curso. Mas eu confesso que eu fui com muitas pedras na mochila, assim, sabe? Assim, vamos lá ver qual que é esse negócio Suzuki. Que os caras acham que tem pra mim ensinar. É legal quando a gente vai assim, porque a gente se lasca, né? Porque aí ela foi falando e foi mostrando exemplos. E no início que eu tava meio assim, sabe? A pessoa meio desafiadora. Aí eu fui ficando assim... Aí do nada você abre a mochila, puxa o caderno, começa a anotar. Porque eu acho que uma das coisas que me maravilharam no método Suzuki é que não é só sobre música, é sobre formação de pessoas, né? Então, quando o Suzuki fala caráter primeiro, habilidade depois, isso me mostrou um caminho que era justamente o que me resgatou de desistir de tocar violino, né? Quando eu fui fazer, né, filosofia, eu tava ali, tipo, não, acho que não é pra mim. Porque eu já não me identificava mais com tocar em orquestra, apesar de ter tido experiências maravilhosas, ainda assim, não era aquilo, tava infeliz, teve o lance dessa prova aí que me deixou muito chateada, que eu botei todo o meu esforço e deu errado. E aí, quando eu vejo o discurso de Suzuki, né, de você usar a música como um veículo, né, de transformar a vida das pessoas, né, de você pegar aquela criança e nutrir ela com muito amor, com muita educação, muito carinho, através da música. Aí eu falei, gente, é isso. Eu encontrei o meu lugar, eu quero estudar sobre isso, eu quero falar sobre isso, eu quero contar pra todo mundo que eu conheci isso. E aí ela virou uma missionária tipo do culto de Suzuki. Com certeza. O pior, eu via toda essa galera desse jeito. Falar, vem bater na porta. Você já ouviu falar da palavra de Suzuki? Já ouviu falar da palavra de Suzuki? E aí hoje meio que eu sou um missionário de Suzuki também. Porque eu acho que a genialidade que Suzuki teve foi através da observação. Então, pensa nisso, como era uma pessoa sensível? Porque ele não tinha recursos. A gente tá falando do século XX ali, né? Ele vive quase o século XX todo. E muito escasso de recursos depois de guerras, através da observação, de estudar como as crianças aprendem, e ele chega nas conclusões que ele chega, né? De você criar um ambiente musical, de você dar reforço positivo, de você ter um passo a passo. Você ensina isso, depois você ensina isso daqui. A gente quer chegar num lugar maior. Como que a gente vai levar a criança até isso? As crianças têm que estar com outras crianças. O envolvimento da família é crucial, né? No começo, Suzuki, até algo que a gente pode revisar um pouco em 2024, Suzuki coloca uma força muito grande nas mães. A mãe, mas é porque naquela época os homens estão reconstruindo o Japão. As mães estão em casa, cuidando da casa e cuidando dos seus filhos, né? Tem um livro dele, que eu não vou lembrar qual é, que tem um trecho que ele fala que a evolução do mundo vai vir a partir da força das mulheres, das mães,
das mães determinadas que fazem de tudo pelos seus filhos, né? Ele enxergou isso, né? Ele coloca isso muito forte. É claro que quando a gente chega nos dias de hoje, a gente sabe, né, que as mulheres têm um outro papel na sociedade e a gente pode atualizar esse discurso, né? Por isso que eu falo do envolvimento da família, né? E tudo isso vem de uma maneira revolucionária, eu acho, né? Eu sou romântica como Suzuki. Uma criança por vez, sem pressa, sem descanso. Quando a gente conseguir que todas as crianças tenham acesso a essa maneira de educação, vai dar certo. Exato. E aí, pelo menos a missão do violino didático é expandir isso. No sentido de, ok, tem a galera preocupada com as crianças, eu tô preocupado com os adultos. Que maravilhoso. Que querem aprender a tocar violino. Porque também é uma população que a gente estava falando antes, às vezes nunca ouviu um elogio na vida. Nunca ouviu. Você é muito bom fazer na mão do arco. E não só isso de não ouvir o elogio, como existe uma crença implantada na cabeça de quem é mais velho e que vai ficando cada vez mais presente, que é: você não pode mais realizar nenhum sonho. Especialmente se é um sonho de criança. Aprender um instrumento, aprender a dançar, viajar ao mundo, enfim. Se é um sonho jovem, você não pode mais realizar. Existe essa crença. E aí você vai comentar com a sua comadre, pô, eu quero aprender violino, mas pra quê? Isso é coisa de criança. Não, absolutamente qualquer pessoa pode aprender a tocar violino. E aí a gente estava falando antes aqui em off de pesquisas que saem, e aí por conta da forma como são noticiadas, as pessoas entendem de um jeito completamente diferente ao que de fato é a pesquisa. Nossa, e vai por água abaixo. Exato. Ideias incríveis. Então, por exemplo, essa coisa do Mozart, a Mozart faz as crianças serem mais inteligentes. Não é exatamente Mozart. Ajuda no desenvolvimento, o acesso basicamente a padrões rítmicos e de alturas. Não importa muito o que é. Basicamente. Não só isso, né? O que transforma as pessoas, o que faz com que as pessoas atinjam o potencial que elas têm, elas terem dignidade humana. Elas crescerem num ambiente favorável a elas. E aí tem uma outra pesquisa que as pessoas falam de forma errônea. E sempre que alguém me cita essa pesquisa, eu falo, qual que é o nome dela? Me fala pra eu ler essa que você tá falando. Que é que as pessoas falam, não, porque tem pesquisas que aprovam que crianças aprendem mais rápido. Sempre que alguém fala isso, eu falo, qual pesquisa exatamente você está falando? Porque quando a gente pega e vai ver essas pesquisas a fundo, elas falam sobre plasticidade e não sobre velocidade. Sim, exato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, e vamos pensar, né? Uma criança que está começando cedo, ela tem muito mais tempo de repetir do que alguém que começa depois. Mas isso não quer dizer que... Mas mesmo assim, se a gente fosse pegar e estudar, comparar velocidade e não plasticidade. Velocidade de aprendizado. Eu tenho vários, não é um, não é dois, não é três alunos que começaram com 40 anos e em um ano fizeram um livro do Suzuki. Gente, crianças não fazem o primeiro livro em Nunca. um ano. Nunca. Demora 2 anos, 3 anos. Se for alguém rapidinho. Não, porque... E quanto mais cedo a criança começa, mais demora. Se ela começa com 3 anos, por exemplo, ela não vai fazer em 2 anos. Não, gente, tirem isso da cabeça de vocês. É claro que na internet, às vezes, viraliza... a nata da nata. As exceções, mas e a exceção... A regra não é essa. Exato, eu tenho uma frase maravilhosa, que eu aprendi com uma aluna. A exceção é a regra do burro. Então você não pode se guiar pela exceção. Não mesmo. Tem um menininho fofinho, que eu jamais saberei falar o nome dele, que tem ele no Instagram bem pituquinho, ele deve ter 4 anos, talvez 5 agora, ele toca escalas, ele... Nanana. Gente... Essa é uma joia. Não é assim. A maioria das crianças, elas vão vir desenvolvendo a coordenação motora delas. Existe todo um trabalho que tem que ser feito para a criança se concentrar. Não é... O primeiro livro do Método Suzuki é um chefão, é o grande chefão da brincadeira. O que acontece é que depois de alguns anos, aquela criança, quando ela chega mais ou menos nos 10, 11 anos, aí aquilo faz... Mas olha quanto tempo levou. Levou 8 anos. O livro 1 dos 4 primeiros livros é o mais difícil. O livro 1, pra mim, o livro 1 e o livro 3. Livro 3? São os dois, por causa do vibrato, são os 2 livros mais... difíceis. Pelo menos do jeito como eu tava fazendo até pouco tempo atrás. A gente mudou um pouco isso.
Porque no livro, eu obrigatoriamente ensinava vibrato entre o livro 2 e o livro 3. É? Obrigatoriamente, eu fazia isso com todos os alunos. E aí eu fiz o curso de livro 3 e livro 4 recentemente com o Rolando. E ele faz também, geralmente, mais ou menos no mesmo ponto do que eu. Só que não obrigatoriamente. Ah, tá. Não é todo mundo não que é para vai... qualquer aluno. Legal. Então, e ele pega e fala... E não só não é para qualquer aluno, como, caso ele acredite que esteja no horário, ele pergunta se a pessoa quer. Naquele momento. Nossa, isso é muito legal. Então, assim... É legal você considerar o que aquela pessoa também, como ela tá se sentindo. Se ela se sente segura para começar a fazer esse trabalho. Porque pode ser que ela não se sinta, isso tem que ser respeitado. Isso é muito gentil, isso é bem carinhoso e responsável. É carinhoso, responsável e, na verdade, evita um trabalho futuro. Evita uma frustração. Porque, assim, dentro de como ele trabalha e de como eu... Isso a gente é relativamente similar, que é... No momento que você começar a estudar vibrato... Você não vai fazer praticamente mais nenhuma outra coisa. É. Então é assim, ó. Se você quiser, esteja ciente de que... Vai ralar nas próximas 4 ou 12 semanas... Você vai ralar aqui. A gente vai ficar nisso. Até ter um vibrato funcional. Sim. Tá tudo bem pra você? Pô, não, quero seguir nas lições. Então beleza. Vamos porque depois que você destravar, aí você vai botar o vibrato. Exatamente. Mas nas suas revisões. Eu até dei uma aula ao vivo semana passada falando sobre isso. Cara, vocês fiquem quando você chega para aprender vibrato, você tem que ficar muito tranquilo. Pelo seguinte, nenhuma outra técnica isolada no violino é tão difícil quanto o primeiro momento de aprender vibrato. Para pra pensar assim, uma coisa que é muito difícil. Harmônico duplo. Em 2 dias você tá fazendo um harmônico duplo macarrônico. Em 2 dias você não tá nem mexendo na sua mão ainda. Nossa, nada. pra fazer vibrato. Nossa, pra você começar a soltar essa última falange e que ela se mexa de acordo com o que está aqui. No ritmo que você quer fazer, enfim. O vibrato, das técnicas do violino... já tem coisas que são mais avançadas. Sim, se você pensar em ricochê ou staccato preso pra baixo ou pra cima, na velocidade máxima... se você estiver estudando todo dia, em uma semana você tá fazendo um staccato preso decente. Não, se já tiver técnica pra isso. Porque já, isso também é algo que eu vejo que poucas pessoas falam, mas existe uma gama de vibratos. Não existe um jeito de fazer vibrato. Existem diversos tipos e você precisa dominar todos. Quer dizer, você precisa. Espera-se que você consiga dominar todos para o quê? Quando chegar no momento de você fazer a sua escolha estética, como eu quero, para você tocar a música que tá dentro da sua cabeça, a música que você vai se emocionar consigo mesmo, você precisa dominar a técnica. E o vibrato tem vibrato com amplitude, menor amplitude, maior velocidade, menor velocidade. Depende se você tá tocando romântico. Você vai acelerando, você vai desacelerando. Exato, né? E a gente quer dominar toda essa técnica, né? E se a base foi bem construída, meus queridos, tudo é possível. Se tiver bem construída, vai ser só difícil. se não tiver nem um pouco construída, nossa, vai ser... impossível ou vai soar um cabrito. E ninguém quer que soe um cabrito. Claro que não. Eu acho que é o sonho de todo mundo fazer vibrato e tocar aquela música que te emociona e fazer o vibrato. E, cara, aprender... Quando eu comecei o processo de aprender vibrato do outro lado, eu achei que seria impossível aprender vibrato. Porque eu sabia... Eu ouço... Não é que eu sabia. Eu ouço os alunos falarem que é difícil. Mas pra mim, por exemplo... a gente esquece, né? Exatamente. Pra mim, desse lado aqui... colocou o dedo, é normal pensar que vai vibrar. Quando eu comecei a chegar no nível de fazer vibrar do outro lado, impossível. E quando eu fui fazer o curso que tinha vibrato, eu descobri que o movimento básico eu não conseguia fazer. Que é qual? Soltar a última falange. Ok. E segurar o violino com o peso da cabeça para você deixar a sua mão livre para que ela faça o movimento. Mas o seu vibrato não mexia a última falange? Então... muito irregular como é cada dedo. Quarto dedo, coitado. Né? O meu ex-professor, ele me passava coisas assim, de você ficar fazendo assim pra ajudar a soltar. Eu não conseguia nem isso aqui. Mostra pra câmera, que eu não sei se a galera viu. Isso é legal. A primeira vez que eu vi isso foi nos Estados Unidos. Alguém pegou e fez assim com o dedo. Eu falei, nossa, isso é algo que... alienígena. Se você é estudante, se você tá lá de boas...
um momento ocioso, você pode estar lá soltando suas falanges para elas ficarem molinhas. Mais molinhas. E isso é algo imprescindível na hora de você fazer vibrato, né? Enfim. Eu não sei o quanto exatamente esse exercício ajuda, mas que tem que ter a falange molinha é verdade. Ai, vamos tomar o nosso placebinho. Ajuda sim. Mas isso é uma coisa interessante, porque tem vários exercícios que a galera faz que eu falo exatamente a mesma coisa que você. Ó, eu não sei se funciona, mas mal não vai fazer. Então faz aí. Se tá lá no livro do Simon Fisher, se ele falou que vai fazer, isso eu vou fazer. Não sei, tô zoando. Isso daqui eu acho que não. Mas tem várias coisas que tem. Tem umas coisas tipo de alargar as articulações. Não no do Simon Fisher, mas em alguns lugares tem de alargar as articulações. As articulações não. A distância entre os dedos, enfim. Mas eu não sei se faz sentido, mas se você olha a minha mão esquerda, ela abre bem mais que a minha mão direita. Não tem nem comparação. E eu tô forçando as duas no máximo. Nossa, eu nunca reparei nisso. A sua mão esquerda abre bem mais do que a sua mão direita. Uau! Mas eu fazia aquele... do Flash, que são aqueles... O Urstudian. Tem um que é de extensão. De extensão. Nossa, gente, aquele é da hora, hein? Aí é mais na prática real, na vida real. Aí é na prática real. Muito bem. Professora Rafaela Piratello, como que você ficou sabendo da existência do violino didático e qual foi a sua impressão sobre? Gente, eu conheço o violino didático desde antes dele ser violino didático. Porque eu acompanhava os vídeos do Jean tocando música de anime. E o que eu achava disso? Cara, que da hora! Porque, mentira! Claro que sim, a gente se conhecia da orquestra, né? A gente já tocou juntos em mais de uma oportunidade. E eu achava sensacional pessoas corajosas de se expor, assim, porque eu nunca tive coragem de botar um vídeo meu tocando. E aí, de repente, eu vejo seus vídeos de tutorial de música de anime, tocando e viajando com isso. Eu achei muito legal, né? Talvez não ficasse comentando nos vídeos, o que poderia ter sido mais legal e ter dado esse meu apoio. Mas eu tinha mó medo da galera da orquestra descobrir os vídeos. Nossa, eu assistia todos. Eu nem sabia que música eram aquelas, mas eu achava legal ver os bastidores. Falando, nossa, cara, ele tá viajando, tocando. E aí, depois, quando virou violino didático, você já sabe, eu fui lá te encher o saco pra você entrevistar a pessoa que eu queria. Porque assim... Pensando em retrospecto na orquestra, eu jurava que você me odiava. Por quê? Eu não faço a menor ideia. Mas assim, chato. eu era meio chato, verdade. Você era chato, por isso. Mas... Você era mais tímido. Eu me lembro de você ser mais quieto. Talvez. Mas não era uma coisa necessariamente com você. Eu achava que todo mundo me odiava. Não. Porque eu não me sentia pertencente àquele lugar, definitivamente. Esse sentimento eu entendo qual é. Eu acho que a minha personalidade, ela faz o contrário. Em vez de eu ficar mais quieta, não. Eu fico mais expansiva. E assim as pessoas não gostam de mim, porque... over. Passou do ponto, pouco, menos, né? Eu acho que eu pego o caminho contrário. Atualmente, eu sou mais contida e mais... uma pitadinha, bem pouquinho de timidez. Pra dar uma segurada. Eu acho que hoje eu sou assim. Mas aí o violino didático eu conheci desse jeito. Sempre achei muito legal. E depois que você veio trazendo as entrevistas, seus tutoriais, é claro, quando eu comecei a dar aula, eu fui ver como que você fazia. O lance de afinar o violino, algo que, nossa, ajudou diversas pessoas. E, gente, quando a gente entrou na pandemia, todo mundo foi perguntar pra você como você faz. Como você faz? Como você faz dar certo? E você, muito generoso, falou, gente, eu faço assim, eu uso tal programa, ou esse programa não funciona pra mim, eu funciono com a troca de vídeos com os alunos, né? Caramba, você viu mesmo esse vídeo? Sim, caramba. Eu não tô mentindo. É a segunda pessoa nos últimos 7 dias que fala. Tem um menino lá da USP que tá estudando violino agora, que ele basicamente assistiu uma live que eu fiz com o Carmelo na pandemia, explicando exatamente esse sistema de como que eu fazia as aulas. E ele montou o portfólio dele, tá com 18 alunos particulares, pagando R$300 por mês cada um. Incrível. Fazendo exatamente, mais ou menos do jeito como eu falei lá pra divulgar e tudo mais. E o que tá dando uma segurança maior pra ele poder fazer o curso na USP sem se preocupar com grana. Então ele não tem que ficar fazendo cachê em orquestra aleatória que vai pagar mal. E eu acho que assim, Jean, você foi muito corajoso de começar, de se expor, colocar ali.
e de continuar a sua formação, né? Algo que a gente falou aqui bastante, né? Eu acho que o violino didático não teria o sucesso de resultados se você não tivesse evoluído como professor, né? Tivesse ficado pelo caminho, seria mais um como tantos outros que tem por aí. Tem coisas terríveis no YouTube, gente. Muito cuidado. Você que tá ainda nessa fase de investigação, será que eu quero? Cuidado, né? Isso é algo que você é muito sério nisso. Você fala, tem esse conteúdo gratuito, utilize. É sempre bom você ter uma orientação com uma boa professora, um bom professor. Eu vou puxar um papo que a gente começou antes, que é como você faz com seus alunos que querem tocar invertido. Ai. Eu cheguei com isso porque, como eu falei, né, eu dou aula num projeto e eu recebo muitos alunos, adolescentes, adultos, e que são canhotos e eles já chegam achando que vão trocar. E eu sempre fui muito categórica na minha resposta. Olha, para inverter, não é tão simples assim. A gente precisa ver uma mudança no instrumento, né? Pensando no violino, que é um instrumento que normalmente toca-se em grupo, como que a gente vai fazer com a nossa localização no espaço, se cada um tocar para um lado, como a gente fica dentro desse espaço, né? A mão direita, ela é complexa, a mão esquerda também é complexa, então não acredito que dentro do instrumento existe uma vantagem de uma mão sobre a outra, né? Aí o Gê vai contar a história dele, né? O caso dele. Não há uma vantagem, então a gente segue um padrão. Essa é a resposta que eu dou. Talvez eu mude ela a partir de hoje. Essa é exatamente a resposta que eu dava até 2019. E talvez até o ano passado, na verdade. E pra quem tá ouvindo e por um acaso não sabe, eu tenho uma parada que chama distonia focal, que faz com que eu não controle alguns movimentos específicos de uma tarefa específica. No meu caso, é controlar a mão do arco, na posição da mão no arco, em fazer détaché, que basicamente é fazer tudo. Então de repente eu só não conseguia mais usar a mão direita pra tocar violino. Mas tem um movimento que se repete? Cara, é esse movimento de pronação que na hora que ele ativa... Por exemplo, tem um arco aí, equipe, pra me emprestar, por favor? Isso aqui vai ser bom que... Uau! Já chegou. É que essa equipe é maravilhosa. 10 de 10. Oi? A equipe hoje tá ouvindo o áudio do ensaio de amanhã, vendo passagem. Tá vendo? Essa equipe é sensacional. Então aqui, ó, por exemplo, se eu tô segurando assim, não dá pra perceber que nada está acontecendo. Porque não tá acontecendo um pouquinho, mas não é muito. Se eu coloco o arco sem peso, segurando aqui no mindinho a maior parte, eu ainda consigo tocar alguma coisa. Ali já aconteceu um pouquinho. Se eu coloco pressão, acontece isso aqui, ó. Isso aqui não sou eu que tô fazendo, é só a mão. Então eu não consigo fazer esse movimento de pronação. Aí se eu quiser tocar aqui, eu tenho que tocar tipo assim. Ao contrário. Tipo contrabaixo. Mais ou menos como contrabaixo. Então, de um dia pro outro, eu não conseguia mais usar a mão direita pra tocar violino. De um dia pro outro não, porque na verdade é que é gradual, só que de um dia pro outro você não consegue mais. Claro. E aí eu fiquei por um tempo dando aula, e tem vários vídeos meus que de vez em quando viraliza aí tocando, que não mostra a minha mão. Porque eu tô tocando tipo assim, basicamente. Então eu posiciono a câmera de um jeito que fica tipo aqui. Sim. E não mostra como que eu tô segurando o arco exatamente, né? E eu continuei dando aula por bastante tempo assim. Até que um dia na aula eu peguei assim, eu queria demonstrar, porque eu não consigo tocar um chocolate quente. Então eu queria demonstrar isso daqui, ó. Ó, não consigo. Eu não consigo. E aí eu fui demonstrar para um aluno e eu troquei. Fiz assim, demorei um tempo, fiquei ali, caçando. Não, vai ser esse ritmo aqui. E eu consegui fazer o ritmo que eu precisava, razoavelmente. E aí eu fiquei assim... E se eu... Exato, foi uma primeira... Muita resistência, né? Porque, pô, tô ao contrário, que trampo... Aí vem toda aquela coisa. Tem que trocar a barra harmônica, tem que não sei o quê, blá, blá, blá. E eu fiquei com isso meio assim... O que me motivou mais foi...
ver a possibilidade de registrar esse processo e ajudar os alunos. Então, como assim? Pô, eu sei que vou começar a aprender violino do zero de novo. Só que com a cabeça de alguém que tocou violino num determinado nível. Sim. Eu vou registrar esse processo de aprendizado e fazer práticas de entre 30 e 1 hora diárias e vou compartilhar com os meus alunos para eles verem como é uma prática eficiente do violino. Então, esse foi um dos grandes motivos. Então, eu vou mostrar para os alunos como é que estuda, basicamente. E aí, eu fiz isso. Eu fiz o livro 1 em 2020, no final de 2021. Final de 2021 e início de 2022. E você tem tudo isso registrado em vídeo? Tem tudo isso registrado em vídeo. Cara, isso vai virar uma pesquisa científica, né? Provavelmente, em algum momento. Tem que, né? Então, eu tenho isso registrado em vídeo. Eu tenho praticamente todas as minhas práticas, pelo menos um trecho delas, registrado em vídeo. E aí, os meus alunos têm acesso a isso e tal. E aí, beleza, ficou adormecido esse projeto de novo. Minha mão voltou a funcionar razoavelmente para eu demonstrar algumas coisas. Eu contratei mais professores, então eu não lido muito mais diretamente com os alunos na ponta. Então, eu não preciso ficar tocando violino o tempo todo. Sim, um número reduzido de alunos. Exatamente. Também. E normalmente, quando eu estava fazendo vídeos, era dos alunos mais avançados, que eu não precisava ficar explicando muito. Falando, ele já entendia o que eu estava querendo dizer, né? E aí, quando reencontrei a senhora Nana Didática, a senhora Amanda Matias, no ano passado, ela não sabia que eu tenho distonia, e eu falei dessa história, ela ficou meio em choque. E aí eu contei do meu projeto de aprender violino ao contrário, e mostrei um pouco eu tocando violino ao contrário. E ela que começou a plantar essa sementinha. Pô, por que você não estuda, né, violino? Vamos! Por que você só não estuda, né, violino ao contrário? Porque até então eu não estava estudando mais nada. Porque... dá pra ir mais que o livro 1, né? Pô, exatamente. Vamos. Eu tocava o livro 1 macarrônico. E aí, assim, o livro 1 é aquela criança que tá aprendendo o livro 1, mais ou menos, né? Direitinho. E aí, vou fazer. E aí eu me inscrevi, pra me incentivar mais ainda, me inscrevi. Isso foi agora, esse ano. Me inscrevi no livro 13/4. Mandei um vídeo meu tocando Capricho 24 Paganini pra Associação Suzuki, do lado normal, né? E aí falei, olha... mandei pra Associação Suzuki, não. Mandei, na verdade, diretamente pro Rolando. Falei, seguinte, esse é um vídeo meu tocando. Mandei uns outros vídeos, tocando uns bás, umas coisas assim que eu tinha gravado. Esse é um vídeo meu tocando. Só que eu não toco mais violino por causa disso. Tenho essa condição. Estou reaprendendo violino do outro lado. Posso fazer o livro 13 e livro 4? Com você? Eu queria dar os dois em sequência online lá da casa dele. Do estúdio dele, sei lá. E aí ele pegou e falou, vou conversar com a Associação Suzuki. Porque esse curso não é da América Latina. Aqui é mais flexível, né? É um curso de lá. Então, daqui eu posso fazer até o livro 7, basicamente, se o curso for aqui no Brasil. Não, e se você já tem registrado a sua audição, ela vale, né? Sim, exato. Só que então, eu não tenho registrado a minha audição, porque a audição tem que ser uns concertos de Mozart, pra fazer até os 10 livros, né? E o meu era o Capricho e uns movimentos de sonata e partida de Bach. E eu achei recentemente um vídeo meu tocando inteiro Lá menor, então daria pra fazer até o livro 8, por exemplo, o Bach. Mas enfim, aí mandei pra ele mandou um e-mail pra alguém, que eu não sei exatamente quem é, e falou, liberaram pra você fazer os cursos, aí beleza. E aí eu tive que aprender, eu tava no livro 1, então eu tive que aprender as peças do livro 13 e do livro 4, estudando pra poder fazer os cursos dele. Nossa, aí são livros que têm peças bem desafiadoras. Pra memorização, peças desafiadoras. E... eu já tinha todas de memória porque eu ensino há bastante tempo elas, né? Então você já estava na frente. Mas eu já sabia tocar desse lado, né? Tocar o livro 4 E aí eu tinha que aprender a tocar desse lado. Trabalho. E aqui no Brasil eu não sei exatamente como que dá... Eu não lembro de ter que tocar o livro inteiro individualmente no curso Suzuki, nenhum aqui no Brasil. Mas lá você tem que tocar todas as peças individualmente, sozinho. Já tive também que tocar todas. E aí eu tive que aprender então as peças. Então aí eu comecei esse processo e aprendi a tocar todas as peças do livro 3, do livro 4. E agora estou no projeto de tocar os 3 concertos principais de Mozart até outubro, mas eu acho que até julho vai estar pronto os primeiros momentos de todos. Sem cadência por enquanto. Olha como o cérebro é incrível. Mas aí, isso de janeiro, que eu tava no livro 1 macarrônico, até agora. E aí eu vejo que, já tô começando a fazer um vibratinho, talvez eu vou tocar também. Então, eu tô dando nesse background porque isso me fez pensar sobre várias coisas de inverter e começar a pesquisar se já tem gente que toca invertido, se não tem gente que toca invertido.
E eu falava exatamente a mesma coisa que você falou. Até eu começar a parar pra pensar 5 minutos sobre isso. Você vai pensar, peraí. Será mesmo que as duas mãos têm o mesmo peso pra tocar violino? Você acha que tem uma que se sobressai mais que a outra? Nossa, absolutamente. Jura? Absolutamente. Tem uma frase do Heifetz, não sei se é do Heifetz, vocês podem pesquisar aí, mas algum violinista famoso falou que tocar violino é 95% sobre arco e 5% sobre o violino. Que é o instrumento mais difícil para tocar violino é o arco. O arco. Porque é o arco que faz basicamente a maior parte de gama de timbres, é o arco que faz a maioria das coisas, é o arco que controla o som do violino, de certa forma. Então o arco tem uma função maior para tocar violino, dependendo de como você olha. E eu sou destro, então não sou canhoto, não é como se minha mão esquerda tem mais facilidade para passar o arco. Porém, entretanto, todavia, quando você fala de distonia, a minha mão esquerda definitivamente tem mais facilidade do que a minha mão direita para puxar o arco. Sim. E aí, beleza, esse é o primeiro questionamento. Só que tem um outro questionamento ainda, que é além, eu acho que vai além do ser canhoto ou destro, que é, e pessoas que têm encurtamento em uma das mãos ou em um dos braços? Nossa, a gente precisa sempre estar disponível a adaptar, né? Eu acho Exato. que não é Ou não tem assim um dedo. e acabou. Não tem um dedo, Né? não tem Ainda mais sendo professores, não existe assim e acabou. E aí, então esse é o argumento. Isso meio que, não sei se desmorona, mas coloca em xeque o pensamento de é igual para as duas mãos. Não é igual para as duas mãos. Você já me convenceu. Coloca em xeque pelo menos, assim, para pensar. Uhum. E aí tem outra coisa da orquestra. Ué, como que faz para os violinos sentarem do lado dos cellos quando tem formação clássica? E aí a gente tá falando sobre acesso, né? E aí a gente começa a entrar no lance da acessibilidade mesmo, né? No caso Se tiver uma pessoa... eu não sei se a distonia ela pode ser considerada uma... Eu também não sei. Se você é uma pessoa com deficiência, não sei. Não sei. Eu acho que nos Estados Unidos, sim. No Brasil, eu não sei. Mas vamos pensar por esse lado. A Vocês distonia... necessidades especiais. A distonia pode ser considerada, né? Opa! Melhor não pegar do chão, né? Uma pessoa que tem uma necessidade específica, por que não a gente mudar as coisas para que ela seja incluída dentro deste contexto, né? Se chega uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa com uma deficiência visual, a gente não vai adaptar as coisas, né? Exato. Podemos adaptar o lance da orquestra. E aí, no caso e aí, mesmo para quem é canhoto e quer aprender ao contrário por qualquer razão, quando você tem um cellista, formação clássica, primeiros violinos, cello, viola, segundos violinos. Para os cellos sentarem do lado dos primeiros violinos, precisa de um espaço um pouco maior entre a cadeira do primeiro naipe e dos cellos. A mesma coisa das violas para os violinos, uma separação maior. E, basicamente, a gente tem que adaptar toda uma orquestra. Não, se antes a gente estava tocando mais ou menos nessa distância, violino e violino, preciso de um pouco mais de distância. Mas e se tiver que adaptar toda a orquestra? Quando vai tocar, por exemplo, sei lá... Mahler, que é aquela orquestra gigantesca. A gente não mexe em tudo pra funcionar? Pra adaptar e caber todo mundo? É basicamente a mesma coisa. Então talvez assim precise de ou espaço mais pro lado ou espaço um pouco mais pra trás. Pra não bater volutas e arcos. Agora eu vou pensar bem assim, pensando em mim, né? Como que eu posso dar pros meus alunos essa chance de experimentar direita e esquerda durante as aulas? Você pega o violino normal, você mesmo como professor já vai sentir, putz, essa pessoa tem muito mais facilidade de um lado do que do outro. Aqui, porque aí entra um segundo debate, né? Que a gente tá no raso ainda aqui. Tamo mesmo, acho que isso dá assunto pra 50 podcasts. A gente tá falando de facilidades de mãos que fazem coisas diferentes e qual que é mais difícil, qual que é mais fácil. A gente falou disso. Falou sobre a parte logística da orquestra. E aí tem a parte física do instrumento. Poxa, mas aí tem que inverter todo o instrumento. De fato, esse violino aqui ele tá praticamente todo invertido. Porém, entretanto, todavia, e aí é uma discussão que nem todo mundo está preparado para, quem disse que tem que inverter qualquer coisa?
Nossa. Aí eu acho que eu que não vou saber ensinar. Porque aqui... Corda Mi, corda 4. Nossa, você é um alienígena. Então assim, claro, talvez é de bom tom trocar pelo menos a queixeira de lado. Mas assim... O agudo fica pra cima, exato. grave pra baixo. Mas Jean, aí fica antinatural fazer acorde. Claro, eu não estudo violino desse lado que eu tô tocando aqui agora, tá? Mas é uma questão de estudar. Agora você me provocou. Será que não é mais fácil? Exato. Será que... E eu não quero bater o martelo. É mais fácil. Mas investigar, esse processo de investigar é muito gostoso, né? Será que é mais fácil? De ficar lá, será? Tocar? Exato. E aí, às vezes, a gente vai perceber que, inclusive, talvez para algumas pessoas seja mais fácil tocar invertido, mesmo sendo destro. E para outras pessoas canhotas seja mais fácil tocar do jeito destro. Porque não tem necessariamente... Na minha cabeça, pelo menos nesse momento, não tem muito a ver com se você é destro ou canhoto. Mas com facilidades para esse tipo de atividade diferente que cada mão tem. Uhum. Então, de repente, você tem mais facilidade mesmo canhoto, você tem uma facilidade maior de dedilhar com a mão esquerda. E de puxar o arco com a mão direita. Como a maioria dos violinistas tocam, 99,9999. Mas às vezes não. Eu sou destro e, claro, por conta de uma questão outra, eu tenho muito mais facilidade de dedilhar com a mão direita e puxar o arco com a mão esquerda. Mas é muito... E aí tem a coisa... Se eu tocar esse violino aqui pra você agora... Nossa, pior que a gente fez isso num outro podcast, foi maravilhoso. Porque ao vivo, a gente acabou meio que provando ou deixando questionável uma coisa. Uhum. Eu tenho esse violino aqui, certo? Sonoramente, o que você acha? Do violino, não da minha execução. Um violino normal, né? Sim, não tenho nada de Ai, Jean, esquisito pra falar. De que lado tá a barra harmônica? Não mudou? Eu te pergunto, de que lado tá? A alma deveria estar aqui. Mas de que lado você acha que tá ouvindo? Nossa, eu não tenho esse ouvido. Ninguém tem. Essa é a parada. Ai, deixa eu ver agora. Deixa eu ver agora. Então assim, a alma tem que estar em tal lugar. Não tem nada invertido dentro. Exato, soa como um violino normal. Uau. E é um violino ruim ainda, que é um violino... Não é que é ruim, é um violino... inferior, inferior, né? Tudo bem. Então assim, porque tem que inverter tudo. De repente não. De repente só queixeira, de repente. Ou se você quer manter a corda aguda embaixo, a corda grave em cima, aí vai ter que fazer mais ajustes. Entendi. Mas... experimentar. Fica aí, né? E aí tem... Para as pessoas pesquisarem. Exato. Empresta meu celular aí, produção, rapidão. Que a galera que quer pesquisar, eu vou dar fontes pra vocês irem pesquisar. Muito obrigado, produção. Tem um cara... Tem vários. E aí eu comecei eu criei notas aqui no iPhone, que aí quando eu descubro alguém que toca, eu vou anotando. E aí tem a orquestra e a data. Uhum. O Spala da orquestra de Munster, não sei se é assim que fala. Entre 1867 e 1881, o Spala tocava com o violino ao contrário. E aí tem... esse é o mesmo cara, na verdade. Uhum. A orquestra da rádio finlandesa tinha alguém na seção de primeiros violinos tocando com o violino ao contrário. Tem cadê? Martial Gautier, que inclusive foi o Renan que indicou pra gente, que assiste aqui, que ouve o podcast, e que conhece ele pessoalmente. Tá aí, essa pesquisa já tá encaminhadíssima. Ele é chefe de naipe da Les Siècles, não sei se é assim que fala o nome da orquestra, dos segundos violinos, desde 2005 e toca com o violino. E tem gente que vai falar, é porque não teve boa formação. Ele foi aluno do Ivry Gitlis, ele não deve ter tido nenhuma boa... Não, só isso. Nenhuma boa formação. Só da... Exato. Uma das maiores lendas do violino. Então, assim... Claro, e tem um outro problema mais profundo ainda, que é... gente, então por que não tem pessoas tocando com violino? Não é tão comum ter pessoas tocando do lado contrário. Porque a gente tem um padrão de ensino, né? Exato. Então, como que... Pra você chegar a tocar numa orquestra boa, você precisa chegar num nível técnico de tocar numa orquestra boa. Legal. Como que nós vamos ter pessoas chegando nesse nível técnico
tocando com o violino ao contrário, se o cara não pode nem iniciar tocando com o violino ao contrário. Isso é fato. Então, porque no edital não tem assim, ó, concerto de Mozart com o violino no ombro esquerdo. A pessoa tem que chegar naquele nível pra tocar, mas se ela não chega naquele nível, ela não vai fazer o teste, consequentemente não vai ter gente na orquestra tocando. Claro, quanto mais cedo ela começar a tocar ao contrário... Exatamente. Ela vai chegar num nível alto, com mais eficiência. Ainda hoje, o que eu falo pra quem é aluno e quer trocar, a gente tem 2 alunos que tocam com o violino trocados, mas ambos são por motivos que não tem a ver com CDS ou canhoto. São motivos de corpo. Um tem um ombro operado e a outra pessoa tem um osso fraturado. Por mim, você pode. Porém, entretanto, todavia, entenda que... Saiba que... Vai que você descobre que você vai ser o Heifetz do violino. Nunca se sabe. Você vai ter uma facilidade maravilhosa, vai querer tocar numa orquestra, numa grande orquestra. Pode ser que você encontre resistência. Não que não pode, mas pode ser que... Não que você não pode tocar em orquestra. Existem casos de pessoas que tocam. Mas você pode encontrar resistência dependendo de que orquestra você vai tocar. Eu acho que aí a gente tem que temperar, assim, com... Provas com biombo fazem com que pessoas que normalmente seriam excluídas apenas pelo seu gênero, pela sua aparência, sejam excluídas, pela sua condição física, né? Sejam excluídas. Então, vamos apoiar as provas com biombo. Pois é. Será que daqui 2, talvez 3 anos vai ter gente fazendo prova com biombo, com violino ao contrário, só pra provar um ponto? Olha, Será? Você tem o meu apoio se você for essa pessoa. Será? Só pra poder provar um ponto? Será? Será que ouvindo alguém sabe que lado que tá o violino? De jeito nenhum. Olha, eu duvido. Então, enfim. Mas assim, é um assunto que dá muito a conversa. É muito interessante. E eu apoio muito que você siga nessa pesquisa e nessas provocações. Porque eu já vou mudar a resposta que eu dava para todos os meus alunos e vou até pensar na possibilidade, caso apareça um aluno que queira muito, porque pode acontecer, de como adaptar isso para que aquela pessoa não seja excluída do processo. Ou sinta que está tendo mais dificuldade do que precisa ter. Porque às vezes o que acontece é isso. Claro que vai ter gente que vai escutar que é canhoto e vai falar assim, poxa, mas eu sou canhoto e toco... Sim, é porque nunca nem te deram a oportunidade de tocar do outro lado pra você testar. Então é claro que pra você agora, depois que você já tá tocando, é mais fácil do lado tradicional, porque você aprendeu dessa forma. Igual pessoas há anos atrás que nasciam canhoto, mas eram obrigadas a escrever com a mão direita. A minha tia-avó, ela é ambidestra por causa disso. Exatamente. Então, assim, não significa que... não, pra mim eu prefiro escrever com a mão direita. Sim, porque te obrigaram a escrever com a mão direita por toda a sua vida. Então, por isso que você prefere. E tem um outro aspecto ainda social que é... e se você quiser tocar em orquestra? E se eu não quiser? Exato. Porque é absolutamente o único ambiente onde eu vejo que isso poderia ser problemático. Qual outro isso seria problemático? Realmente. Então, enfim. Com outros grupos, né? Acho que a rigidez da orquestra, ela cai por terra, né? Exato. E daí, até as orquestras hoje em dia estão mais flexíveis também, graças a Deus. Espero que continuem flexibilizando para se adaptar aos tempos modernos. Produção, quer puxar algum assunto específico com a dona Piratello? Não? Eu tô concentrada fazendo as coisas. Ok. Professora Rafaela Piratello, que pessoa você gostaria de vir aqui conversando com a gente? Eu tenho algumas indicações. Uma delas eu já falei. Marina, professora do Centro Suzuki de Campinas, que fez essa pesquisa, né, de uma proposta para os cursos de bacharelado em violino, que esses cursos tenham uma matéria voltada à pedagogia do instrumento. Eu acho que é muito importante para quem quer se tornar professor e professora. Eu sei que aqui muitas pessoas que te assistem estão nesse caminho. É muito legal saber que está tendo pesquisa séria com relação ao assunto e realmente para que a gente provoque essas universidades, para que essas universidades promovam esses cursos, porque a gente sabe que normalmente quem é performer também vai se tornar um professor, um educador, e isso é muito sério, né? Então,
professora Marina. Eu também indico a professora Marcela, que é uma amiga minha, que faz um trabalho muito legal em escola Waldorf. Eu acho que seria muito interessante. Com Marcela o quê? A Marcela Frigato. Ok. Ela também é professora, ela é professora Suzuki também, mas ela faz um trabalho com escola Waldorf, que eu acho que seria bem legal. Inusitado, seria muito legal trazê-la aqui. E por fim, a nossa deusa maravilhosa, professora Shinobu. Professora Shinobu, acho que é a primeira vez que alguém indica Shinobu aqui no final do podcast. A professora Shinobu, ela sempre tem algo novo, algo importante, algo relevante. A Shinobu, ela é uma pessoa incrível, maravilhosa e que ajudou e mudou, na minha opinião, né? Mudou o cenário da educação de violino no nosso país. Está mudando, né? Pois eu acho que agora ela consegue ver florescer muitas das sementes que ela tá lá arduamente plantando, regando com muito amor e carinho. Então é uma pessoa que eu sempre vou defender, que esteja nos lugares contando sobre a trajetória dela e coisas novas que ela tem feito também. Porque... Maravilhoso! Será um prazer recebê-los aqui. A equipe, não sei se a equipe já anotou, mas vamos anotar os nomes e pouco a pouco entrar em contato para receber aqui no podcast. Tem alguma coisa que você não pode deixar de falar para nossa audiência, para as pessoas que te conhecem? Eu falaria para as pessoas se mantenham curiosas, se mantenham inquietas, não deixe de estudar, não deixe seus fracassos falarem por si, continue persistindo, entenda onde você está no mundo, tenha orgulho de quem você é. E a música, ela transforma vidas, de verdade, mas não porque ela é apenas música, né? A música transforma a vida porque a gente está aqui lidando com outras pessoas, né? Esse contato com diferentes pessoas, com diferentes opiniões, isso faz tudo muito mais rico. Então, continuem. Maravilhoso. Como as pessoas te acham nas redes sociais? Gente, eu tô um pouco fora das redes sociais. Eu tô experimentando aí um sabático sem redes sociais, porque eu sei que é um pouco problemático quando as pessoas querem conhecer o meu trabalho. Mas vocês me encontram no Instagram, Piratelo Rafaela, Piratelo com L só. Não tá atualizado, mas lá você consegue me mandar uma mensagem, eu vou te responder. Atualmente eu faço muitas coisas, então eu tô na Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo. As aulas de lá são gratuitas. Se você é da região e tem vontade de aprender violino, fique atento que no mês de julho abrem as inscrições para quem quer ser aluno. Não paga nada, é só chegar. E pelo que eu vi, tem turma de 0 a 99 anos? Lá é a partir de 8 anos de idade. Então, de 8 a 99 anos? De 8 a 99 anos. Também tem o meu estúdio, que eu divido com outros colegas de profissão. No estúdio Encanto, aí sim, eu dou aula para bebês de 0 a 3, dentro do currículo Suzuki para primeira infância. E a partir de 3 anos, aulas de violino. Você tem uma criança de 3 anos, ela pode começar a aprender violino? Pode começar a aprender. E é muito, muito legal você acompanhar uma criança tão pequena, o passo a passo dela se tornando um ser humaninho. É muito bom, para as famílias. Alguns vão aprendendo a tocar violino enquanto falam, né? Porque tem criança com 3 anos que não tá falando muito ainda. Olha, se elas fizeram um currículo dos bebês, elas vão estar falando muito. E isso dava, assim, pano para mais um podcast. Caramba. Porque as crianças que são incentivadas a cantar, aí já é a minha hipótese, eu teria que, né... Mas tá tudo bem. Pesquisar pra descobrir. Mas eu vejo que eles começam a falar cedo e eles falam com uma dicção, assim, assustadora. Bravíssima. Cante para o seu filho. Se você é mãe, se você é pai, cante para a sua criança. Vale muito a pena. Maravilhoso. Sigam Piratelo Rafaela no Instagram. Se você gostou desse episódio, clica no joinha, dá 5 estrelas no Spotify. E nós nos vemos no próximo episódio. É isso aí, equipe? É isso aí, equipe. Um abração e até mais. Tchau.